Olá, queridos, saudação de paz, glória a Deus, mais um vídeo, meus irmãos, estamos aqui gravando para você, para levar uma palavra de ânimo, uma palavra que edifique, uma palavra de fortalecimento para você ouvir, se fortalecer na fé e a gente poder caminhar todo mundo junto em direção ao céu, alegre, louvando, passando por cima das lutas, da dificuldade, assim, sendo abençoado por Jesus. Meus queridos, hoje quero deixar uma palavra de ânimo para você, mas eu quero deixar uma palavra hoje específica, né? Recebi uma ideia de um amigo para gravar um vídeo com uma aula da Escola Bíblica Dominical. Também sou professor da escola, gosto muito, é um trabalho que eu amo fazer, o trabalho da Escola Bíblica. E eu recebi uma ideia, a ideia era colocar uma aula, porém uma aula ia precisar de no mínimo 50 minutos para colocar uma aula de vídeo para você, certo? Então eu daria um vídeo um pouco longo, aí eu pensei, não, mas aí vai que alguém não tem essa paciência toda de assistir esse vídeo. Mas fui cá e cheguei à conclusão de colocar um subsídio básico e rápido da lição, só para você se inteirar, você que é aluno, para você já chegar dentro da sala de aula inteirado. Você que não vai poder estar na escola por ocasião de um motivo maior, está trabalhando, algum outro problema, então você vai poder assistir, certo? Um subsídio, um resumão da lição. E você que é professor, você vai poder se inteirar um pouco melhor, tirar alguma coisa e juntar com aquilo que você já tem. E assim você chegar na sala de aula e explanar a sua lição. Tá bom? Olha, a lição que estamos estudando, revista da CPAD, a CPAD sempre trazendo lições ótimas para a nossa vida. Uma surpresa atrás da outra. Então, a revista da CPAD, nesses primeiros 3 meses do ano, ela trouxe o tema, certo? A supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Estamos estudando sobre a carta aos Hebreus, uma carta lindíssima, magnífica, que fala sobre todo o ministério de Cristo e faz uma comparação com o antigo ministério levítico. É uma carta belíssima, belíssima, linda, a carta aos Hebreus. Então, nós estamos estudando sobre ela. Se você já é assíduo na escola, se você já está inteirado sobre a escola bíblica, né, então você vai estar sabendo qual a lição que é do domingo. Então, mas se você não é, você talvez fique um pouco meio, não estou entendendo o que o irmão está querendo passar, certo? Mas eu vou tentar ser superficial para todos nós entendermos. Mas eu aconselho você, que não é aluno, procure ser aluno da escola bíblica, seja no domingo, na segunda, na terça, na terça. Mas procure ser aluno da escola bíblica, se na sua igreja não tem, se no seu ministério não tem. Converse com o seu pastor, peça autorização, pergunte se você pode frequentar a escola bíblica do ministério e à noite você está lá reunido com eles no culto. Tá bom? O importante é você estar em contato com a palavra. O nosso objetivo aqui é estar levando a palavra de Deus para as pessoas. O nosso objetivo é esse. Tá bom? Olha, nesse domingo, dia 25 de fevereiro, a lição vai ser essa, ó, uma aliança superior. Então, como eu falei, quem estudou na semana passada, certo? Vimos sobre Melquisedeque, nessa vamos estudar sobre uma aliança superior. Vamos fazer uma alusão, vamos fazer uma comparação entre a aliança do Antigo Testamento com a aliança do Novo Testamento, certo? Tem comparações, tem diferenças, né? Tem coisas que são parecidas e tem alguns pontos que são diferentes. Então a lição de hoje ela vai trazer, desse domingo ela vai trazer isso, certo? Hoje é uma terça-feira, talvez não dê para o vídeo ficar pronto hoje, mas amanhã no máximo ele já está disponível no canal, você vai lá, assiste, deixa a sua curtida, comente lá nos comentários se você gostou. Se não gostei, continue trazendo, né, alguns pontos da lição, esse resumo da lição, aí a gente continua com o vídeo. Se não, eu retorno deixando mensagens com temas aleatórios para você ouvir e se edificar. Tá bom? Então depende de você. Se você gostar, vai lá, curte, diz que gostou e a gente continua fazendo o trabalho nessa linha de pensamento. Ó, uma aliança superior. Aqui na lição de número 8, o autor da revista, como eu falei, ele fez essa comparação entre a aliança que foi feita no Antigo Testamento e a aliança no Novo Testamento. Nós sabemos que a aliança no Antigo Testamento ela foi feita, né, teve como base os mandamentos e sacrifício de animais por supervisão do sacerdote. No Novo Testamento,
nós temos como base não simplesmente os mandamentos escritos em tábuas de pedra, mas a ação do Espírito Santo escrevendo os mandamentos na tábua do coração daqueles que creem. E nós temos não mais o sacrifício de animais, mas o sacrifício do Cordeiro Santo, Imaculado, Filho de Deus, que é Jesus. Certo? E a supervisão não é mais dos sacerdotes da ordem arâmica, da ordem de Arão. Mas Jesus, ele, além de cordeiro de sacrifício, também é sumo sacerdote. Então nós temos algo comparativo e temos algo diferente. Porque nós sabemos que a antiga lei, tudo que funcionava no Antigo Testamento em relação à religião, era apenas uma sombra daquilo que verdadeiramente estava para vir na era do Novo Testamento, chamada de Era da Graça. Certo? Então a lição desse domingo, do dia 25, ela se separa em 3 pontos. 3 pontos importantes para a gente poder compreender, tá bom? A aliança superior de Cristo em relação à salvação. Então são 3 pontos rápidos que a gente vamos dar uma olhada aqui por alto para a gente poder entender. Nós vamos ver que o santuário da nova aliança é superior, vamos ver que o ministério da nova aliança ele também é superior, e vamos ver que as promessas da nova aliança também são promessas superiores. Certo? Vamos começar por santuário. O que é santuário? Santuário é um local consagrado para uso exclusivo de uma divindade, ou adoração àquela divindade, para aquela divindade se apresente, se manifeste ali em presença naquele lugar. Então o santuário é o local onde o sacerdote, onde alguém designado, certo, vai lá para ter contato com aquela entidade espiritual. Então isso é um santuário. Nós sabemos que o santuário no Antigo Testamento, ele ficava ali no tabernáculo. O tabernáculo ali foi feito por Moisés, nós sabemos, para que os sacerdotes da ordem de Levi pudessem fazer as suas funções. E dentro do tabernáculo tinha o local santo dos santos, que só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. Certo? Tudo isso, né, é dado por Deus, as medidas, o tamanho, como seria, todas as dimensões, tudo isso dado por Deus. Deus foi quem deu, né, todas as medidas para Moisés edificar. Então o primeiro tabernáculo foi edificado por Moisés, certo? Que tinha como Arão o sumo sacerdote. Porém, agora na nova aliança, o santuário ele é maior. O santuário ele tem outra dimensão. Por quê? Porque o santuário agora é o próprio céu. E tem não mais um levita da ordem de Arão para ser sacerdote, para exercer a função sacerdotal, mas tem o próprio Jesus, certo? Desenvolvendo a função de sumo sacerdote junto ao Pai nos céus, aonde o santuário é o próprio céus. Então, o santuário da nova aliança, ele é maior, porque não foi feito por mãos de homens. Nós sabemos que Jesus, ele é o nosso intercessor, lógico, certo? João disse, filhinhos, não pequei, mas se pecar, lembre-se que tem um advogado fiel junto ao Pai, que é Jesus Cristo, homem. Então, advogado, aquele que intercede, aquele que fala a favor. Né? Quando Jesus lá em João, no Evangelho de João 14, ele vai e fala, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai muitas moradas. Então Jesus ele vai, e quando ele fala acerca do Espírito Santo, ele diz, olha, eu vou e rogarei ao Pai para que mande o Consolador. Então Jesus já diz, rogar significa pedir fervorosamente. Então Jesus já estava dizendo, olha, eu vou e quando chegar lá no céu, junto ao Pai, eu vou desenvolver uma função de sacerdote, de intercessão em favor de vocês que estão vivendo na terra, me servindo. Certo? Então, o primeiro ponto da revista, ele vai abordar acerca do santuário. O santuário, ele é superior. O santuário onde Jesus se apresenta como intercessor é superior porque ele oficia o sacerdócio no céu e os sacerdotes levitas serviam no santuário terreno que era apenas o modelo do verdadeiro, certo? Era o lado visível de uma realidade invisível. Então o primeiro santuário, o primeiro tabernáculo era apenas um modelo, uma sombra do verdadeiro tabernáculo, do verdadeiro santuário que ainda era ocupado pelo verdadeiro e grande sumo sacerdote de nossas vidas, que é Jesus. Então, o santuário da nova aliança, ele é superior. Por quê? Porque ele é nos céus e não na terra. Porque ele não foi edificado por mãos de homens, mas sim pela mão do próprio Deus. Então, esse é o primeiro ponto da lição, bem rápido para você entender.
O segundo ponto da lição, ele vai tratar sobre o ministério. O ministério também da nova aliança é um ministério superior. Por quê? Porque Jesus, ele assume sacerdote rei. Nós até vimos que ele é comparado com Melquisedeque, que também era um sacerdote rei. Certo? Mas no povo judeu, na história do povo judeu, não teve nenhum rei que exercesse também a função de sumo sacerdote. Observe bem o seguinte, quando Jesus nasce, Jesus ele recebe a visita do que a Bíblia identifica como reis magos. Então, 3 daqueles reis magos chegaram para Jesus, ainda ali recém-nascido, e trouxeram-lhe presentes. Nós sabemos quais: ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando a realeza. O ouro era um presente ofertado a filhos de reis quando nascia, a príncipes quando nascia. Certo? Para simbolizar assim, a sua realeza, certo? O seu glamour, tá entendendo? A pureza. Então, o ouro simboliza a realeza, identificando Jesus como rei. O segundo presente era o incenso. O incenso ele era usado pelos sacerdotes. Então, o segundo presente ali já deixava bem claro, Jesus ele era rei e sacerdote. E ainda tinha, né, a mirra, que era colocada em feridas, que era colocada em ferimentos, né, que era também usado para colocar sobre os corpos, né, sobre os cadáveres, era colocado para fazer o processo ali de sepultamento, né, que era aquele processo de sepultamento que as mulheres iriam fazer no túmulo de Jesus no domingo pela manhã, e quando chegaram já tinha, né, ressuscitado. Então ali aqueles presentes deixou bem claro, Jesus ele era um rei, sacerdote que iria morrer pelo seu povo. Muito interessante isso na Bíblia, depois você veja lá com intenção. Ele era um rei, sacerdote que iria morrer pelo seu povo, né? Quem é o rei que deu a vida pelo seu povo, meu irmão? Certo? Então, entenda só, Jesus, o ministério de Jesus na nova aliança é muito maior do que o ministério dos sacerdotes na antiga aliança, porque Jesus não é somente sacerdote, mas ele é um sacerdote e rei. O segundo ponto, que é em vez de ele oferecer um animal em sacrifício, como os sacerdotes levíticos, né? Jesus ofereceu-se a si mesmo. Entendeu? Então, os sacerdotes da ordem levítica, eles ofereciam animais para a remissão do pecado do povo, para que o pecado do povo fosse perdoado. Mas Jesus não. Jesus, ele ofereceu, foi a si mesmo. Ele não ofereceu um cordeiro, não ofereceu um novilho, não ofereceu um pássaro. Ele ofereceu a si mesmo. Ele foi o sacerdote e o próprio sacrifício ao mesmo tempo. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Então, o ministério dele foi muito maior, né? Foi muito mais importante. E sendo assim, olha só que interessante. Jesus finalizou a linhagem sacerdotal. Logo, não é mais necessária a continuação dos rituais de sacrifício. Então, no ministério de Jesus, encerrou-se a ordem sacerdotal de Arão. A ordem sacerdotal de Arão, ou seja, a finalidade dos sacerdotes levíticos acabou na crucificação de Jesus. Se algum deles ainda continuou oferecendo sacrifício, que eu creio que até ainda ter continuado, né, não teve mais importância nenhuma. Estava fazendo apenas um ritual religioso. Não tinha mais importância nenhuma para perdão de pecado. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro já tinha sido oferecido na cruz do Calvário. Você está entendendo? Então, os sacerdotes levíticos, quando alguém pecava, ele oferecia o sacrifício. A pessoa pecava de novo, ele oferecia o sacrifício novamente. Então, era uma ação repetitiva, que não gerava mudança. Gerava apenas morte de animais. Mas o sacrifício de Jesus foi uma única vez, não precisando de repetição, e que gera mudança. A gente vê isso claramente na questão dos ladrões que estão ali na cruz, ao lado de Jesus. Certo? Um olha para ele, um representa a mudança, e outro representa aquele que não busca a mudança. Um representa a conversão e outro representa a não conversão. Um diz, Senhor, eu sei que é justo que nós estamos passando por isso, né? O Senhor é inocente, mas nós somos culpados. Então ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua culpa e ele reconhece Jesus como Salvador. Aquele ladrão vai e diz, olha, Senhor, lembra-te de nós, né, quando estiver no teu reino. Aí Jesus diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ali mostra, certo, que o sacrifício de Jesus, ele gera mudança.
e o sacrifício da ordem levítica não gerava mudança. Era algo provisório até quando Jesus chegasse. Por isso que o ministério de Jesus, ele foi maior. O ministério sacerdotal de Jesus, ele foi maior do que o ministério sacerdotal da antiga aliança. Jesus finalizou, certo? Outro ponto interessante, para a gente finalizar o vídeo, sobre as promessas. As promessas de Jesus na nova aliança são maiores do que as promessas da antiga aliança. Por que que são? Na antiga aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedra, certo? Que representa o exterior, gerando mudança de fora para dentro. No Novo Testamento, na nova aliança, a lei é escrita no coração pela ação do Espírito Santo. Então, as promessas agora na nova aliança são maiores. Certo? São maiores. Por quê? Porque a questão da mudança interior do ser humano era algo que não acontecia na antiga aliança. Porque a lei ela não trazia mudança de vida. A lei ela apontava o erro, apontava o pecado, certo? E trazia o juízo. A lei ela aponta o pecado e traz o juízo. A lei ela me mostra quão horrível pecador eu sou. E a condenação que eu vou ter. Agora, só que na nova aliança é diferente. Na nova aliança, a graça me diz que, mesmo eu sendo um terrível pecador, eu posso ser salvo. Mesmo eu sendo um terrível pecador, existe chance para mim de ser salvo, que é justamente Cristo Jesus. Então é aqui onde está a grande diferença. Certo? As promessas de salvação que existe na nova aliança não existiam na antiga aliança, porque não era possível de acontecer. Certo? Porque era como que o ser humano, ali, através da lei, ele tivesse que por si mesmo obedecer a Deus. E nós sabemos que por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, não é possível obedecer a Deus se não houver a intervenção do Espírito Santo nos convencendo do pecado e do juízo. Deu para entender? Então, meus amigos, essa é a lição do dia 25 de fevereiro. Esta lição foi um subsídio bem rápido, certo? Foi um subsídio bem rápido aqui, para você entender bem, uma aliança superior. Então, nós falamos aqui que o santuário da nova aliança ele é superior, o ministério da nova aliança é superior e as promessas da nova aliança são superiores porque são promessas feitas diretamente por Jesus, Filho de Deus. Então, se você gostou desse subsídio da aula, deixe o seu like no vídeo, comente nos comentários, diga, olha, continue deixando o subsídio da aula, que aí a gente continua toda semana deixando aqui, certo, esse aperitivo da aula que vai ser ministrada no domingo seguinte. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.